Olá, meus amados irmãos, vamos meditar palavras em Tiago, capítulo 2, versículo do 14 ao 26, que diz assim: Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem as obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou irmã não tem o que vestir, o que lhe falta comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles: Ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhe dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também, a fé, se não traduz em ações, por si só é morta. Pelo contrário, assim que se deve dizer: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Mas também os demônios creem isso e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em obras é vã? Se o nosso pai, Abraão, foi declarado justo, será que não foi por causa de suas obras a ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Como estás vendo, a fé concorreu para as obras, e as obras completam a fé. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz: Abraão teve fé em Deus. Abraão teve fé em Deus, e isto lhe foi dado em conta de justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Podereis ver, pois, que alguém é justificado com base naquilo que faz, e não simplesmente pela fé. Não foi a prostituta Raabe, da mesma forma considerada justa em virtude de sua ação, quando hospedou os que vinham reconhecer a região e fez regressar por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Meus amados irmãos, aqui nesta palavra, a fé, porque muita gente diz que tem fé. A fé não vai te salvar, só a fé. A fé por si só não te salva. Agora, a fé com as ações, aí sim, ela frutifica. É como dar o exemplo aqui. Um irmão ou irmã está passando por necessidade. A fé, só a fé vai salvar essa pessoa, meus amados irmãos? Se eu não fizer a minha parte, eu tenho a fé, mas se eu não fizer a minha parte, der a ela o de comer, o vestir, aí sim essa pessoa vai se salvar. Mas se ela tiver com fome e eu disser: vai, aquecei-vos e comei à vontade, não adianta, meus amados irmãos. A fé, por si só, ela é morta. A fé sem ações, ela é morta. As ações são a vida de nossa fé. Sem elas, a fé é um cadáver. Temos que fazer na prática, porque todo mundo diz que tem fé. Todo mundo fala: eu tenho fé que isso vai acontecer. E fica sentadinho lá esperando que venha, que as coisas venham. Você tem que ter fé e tem que ir atrás. Tem que ir atrás, tem que correr atrás. Porque aí a fé vai se tornar uma fé viva. É o Espírito. Aqui diz, Abraão foi justificado pela sua fé. Abraão, ele foi justificado a ponto de dar o seu filho no altar
para Deus. A prostituta Raabe está aqui, ó. Ela também foi justificada pela sua fé, mas pela atitude que ela acolheu aquelas pessoas que foram lá reconhecer a região. Então, o corpo sem o espírito, ele é morto. É a fé sem ser colocada em prática. Ela também se torna morta. Meus amados irmãos, coloquem a fé em prática nas obras, nas ações, nas atitudes. E você vai ver a sua vida ser transformada. Sua vida vai mudar a partir disso. Que Jesus te abençoe e te proteja. Esta palavra é digna de ser circulada, compartilhada. Deus te abençoe. Amém.